Bispo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo, bom dia aos radiovintes, internautas. Uma grande alegria retornar para bater um papo contigo e com seus ouvintes. Olha, nós estamos aí à véspera, de dia de Nossa Senhora Aparecida, essa santa que é reconhecida aqui no Brasil, mas nós acordamos no sábado muito tristes, preocupados com o início de uma guerra que vem fazendo muitas vítimas. O ódio do homem mais uma vez prevalecendo, né, Bispo? Pois é, Paulo, é uma situação difícil. A humanidade como vai tomando o caminho. Mas mais difícil ainda porque os interesses com essa globalização, a gente não consegue perceber onde de fato eles estão. A gente nunca consegue dimensionar o que mesmo está em jogo. E daí não falta aquelas potências mundiais que se apresentam como os mocinhos, mas que no fundo não tem nada de mocinhos, são aqueles que cutucam, que patrocinam, e a gente nunca sabe até onde vai o envolvimento dessas potências para, de fato, suscitar certos conflitos e nesses conflitos mostrar um ao outro a força que tem. Então, como o ser humano é capaz de colocar em segundo plano a vida, o planeta, para prevalecer os seus interesses. E isso machuca muito. Nós estamos aqui na véspera também do Dia das Crianças e a gente traz essa triste notícia que mais de 78 corpos de crianças entre 2 a 5 anos já foram encontrados. É uma tristeza, né, Bispo? Sem dúvida. E a gente ainda não tem toda a dimensão, né? Esse número aumenta a cada minuto. Exato, quantos. Nós estamos tendo muito essa contabilização do lado de Israel, mas nós não temos os números da faixa de Gaza, com todo o bombardeio dia e noite que Israel está fazendo lá. Seguramente lá esse não número está, já triplicou, né? Não está indo só o Hamas, mas também a população civil ali também está sendo morta e a gente não tem a dimensão porque a imprensa não tem muito lá a cobertura, o acesso àquela situação. Difícil. Então é dramático toda essa situação, dói em nós ver todo esse conflito aí. O senhor tinha uma viagem agendada para lá? Pois é, sairíamos no domingo à noite, passando por Roma, depois Israel, mas temos que dar um tempo para essa viagem acontecer. E rezar por conta dessas pessoas, né? E olha, o Brasil inclusive já mandou 4 aeronaves para fazer a retirada momentânea dos brasileiros que estão por lá, repatriando os brasileiros, inclusive também trazendo aqueles turistas que estão por lá. Para os senhores terem uma noção, rapidamente aqui, isso não acontece desde 1973, quando 400 mil reservistas foram aí acionados em 30 dias para poder fazer parte dessa guerra entre Israel, Egito e também a Síria. Bom, e agora, com as mídias sociais e toda essa rede, 300 mil reservistas foram aí acionados em 48 horas para poder fazer essa defesa do povo palestino. Nós já temos aí aproximadamente 413 corpos de adultos, sendo aí 41 mulheres, são 2.300 pessoas feridas, esse número só cresce. Pedro Veneno, para você que está assistindo, Pedro Veneno, coloca na tela algumas imagens, Bispo, e o senhor comenta comigo. Olha essa imagem do pai ao lado do filho, ao lado do seu lar,
olha essa imagem muito comovente, né? Perdeu o que eles tinham. Sem dúvida. E assim, Paulo, é difícil para nós, com a nossa cultura, a nossa formação, a gente conseguir dimensionar esse conflito. Porque ele é conflito milenar. São aqueles conflitos que nós já encontramos lá na formação do povo de Deus, ou seja, mais de 2000 anos antes de Cristo, já existia esse conflito. Se a gente toma, por exemplo, a Bíblia, quando ela trata de Caim e Abel, que já é para retratar, de fato, e ali a Bíblia vai fazer essa distinção, né, que da descendência de Abel é o povo judeu, da descendência de Caim é o povo árabe. Nós vamos encontrar o conflito depois com os dois filhos de Abraão, o Jacó e o Esaú, ou seja, onde o Jacó, de certa forma, passa a perna no Esaú, ou seja, que a herança pertencia ao irmão mais velho. E Abraão teria que abençoar o seu filho mais velho e, na realidade, melhor isso, o Isaac, né? E, de repente, bom, ali tem com Abraão, é o Isaac e o Ismael. O Ismael, o filho da criada, que, portanto, vai originar o povo árabe. O Isaac, o filho da promessa, tá? O filho legítimo com Sara, que é a descendência do povo judeu. Depois vamos ver isso que vai se acirrando então com os filhos do Isaac, o Jacó e o Esaú. Então, assim, uma briga, né, um conflito aonde a religião está incutida, e, ou seja, cada um acredita no seu Deus, e a fidelidade ao seu Deus significa combater o inimigo, seja de uma parte ou de outra. Isso é o que está em jogo. Se a gente vai lendo o Antigo Testamento, a gente vai vendo o povo judeu que vai conquistando a terra, vai passando a fio de espada cidades, populações, ou seja, são esses conflitos que permanecem até hoje, essa briga. Então, para nós entender isso, é muito complicado. É complicado. Nós chamamos eles de fanático dentro do nosso conceito, mas para eles não, isso não é fanatismo, isso é a fé e a fidelidade à sua fé. Ou seja, para nós cristãos, ou seja, por qualquer coisa você muda o seu conceito, você negocia a sua fé, mas para eles não, são capazes de amarrar-se em bombas, se explodir para ser fiel a Deus por causa da sua fé, acreditando que eles terão uma recompensa por essa fidelidade. Então, assim, é difícil da gente conseguir, com a nossa cultura, entender todo esse modo de viver, que é um modo que vem perpassando aí os milênios para chegar até nós. E daí aquilo que eu dizia, em meio a tudo isso, vão aparecendo também os interesses que vão surgindo, e outros também, outras nações, outras potências mundiais que vai se servindo disso para que os seus interesses prevaleçam ali. Uma região que rica em petróleo, que é aquilo que até então o mundo é dependente por causa do petróleo. Então se tem ali a defesa dos seus interesses. Eu preciso que esse grupo aqui vença
porque é com ele que eu vou negociar o petróleo vai estar... E o preço já subiu por conta dessa... Por causa disso, Muito bem. Pedro, olha só, esse pai, essa imagem também ficou muito significativa para nós hoje, para todos os veículos de comunicação. Quando um pai levanta com as duas mãos o seu filho enrolado num pano, essa criança deve ter aí de 2 a 3 anos, foi uma das vítimas, né, dessa tragédia, desse ataque. Pode seguir, Pedro. Esse outro pai socorrendo também aí, creio que sua filha também, mais ou menos dessa idade, uns 4 anos, né? Então, pode seguir, Pedro. São imagens que chegaram para a gente, o momento em que as pessoas socorristas estão tentando tirar as pessoas debaixo dos escombros, dos prédios. Também um momento muito difícil, né, para todas as pessoas aí. Então, realmente foi um final de semana e está sendo um começo de semana muito triste, né, para todo o nosso planeta Terra e por conta dessa guerra. Muito obrigado, Pedro. Bom, e agora a gente muda de assunto. Agora a gente está falando de interesse dos homens e tem aquele interesse político também, que é apenas o interesse para um determinado grupo e não é o interesse para a população, né, na sua grande totalidade. Nós estamos falando sobre essa moção de repúdio, né, que foi uma parceria do Conselho de Pastores junto com a Igreja Católica, capitaneada aqui pelo bispo também, e já está nas redes sociais. Eu gostaria que o Pedro colocasse na tela também essa imagem e o senhor pudesse fazer o comentário sobre essa moção de repúdio contra o aborto, bispo. Ok, Paulo, outros radiovintes, internauta, ou seja, nós entendemos que o aborto não é consenso da população brasileira. Temos a certeza de que a grande maioria dos brasileiros não pensam assim, não admite, né, que aconteça aborto, e muito mais para nós cristãos, ou seja, é algo que é inadmissível ser cristão e ser abortista, defender o aborto. Não cabe no cristianismo, não cabe o aborto aqui. Mas essa é uma situação que às vezes a gente fica só no efeito e às vezes a gente não vai, de fato, à causa. Porque com lei ou sem lei, Paulo, estão acontecendo milhares e milhões de abortos. Então o problema não é só a questão da lei, mas é toda uma forma que nós, enquanto sociedade brasileira e mundial, estamos tendo aí como comportamento. Eu acho que aqui não basta só a gente discutir a questão da lei do aborto, mas como que a vida humana está sendo banalizada por todos nós, como que nós vamos perdendo a noção. E daí então é que esse comportamento ético vai desaparecendo e daí vamos chegando a um ponto em que a vida é tão banalizada que se pode matar porque não causa nenhum constrangimento, nenhum remorso na pessoa. A gente vê como que é uma sociedade que vai se pautando apenas pelo prazer. Uma sociedade onde o imperativo é o gosto pessoal. É certo ou errado? Depende daquilo que é o meu gosto. Se eu gosto disso, isso é certo. Se eu não gosto, ou seja, não tem mais critério de verdade, não tem mais critério ético, moral, a não ser a ditadura do gosto pessoal, do interesse pessoal, do prazer pessoal, do bem-estar pessoal. Então, quando nós usamos isso como critério, então, de fato, abortar. Eu não gostei aqui, eu não quero, eu não gosto, então eu posso matar o outro. Assim como eu não gosto de um mendigo, de um índio, eu posso ir lá e tocar fogo nele, eu posso ir lá e desprezar. Eu não gosto de uma pessoa que está aqui doente e tal, eu posso então aplicar
a eutanásia, porque então é a vida que vai sendo. Eu gosto de ter um lucro, de ter um luxo, então por causa desse luxo, eu posso fazer qualquer coisa que, em vista do lucro, isso está valendo, mesmo que isso vai colocar em risco a vida de tantos. E daí a gente vai numa sociedade pautada apenas por esse interesse pessoal, e o outro, então, a gente vai perdendo a referência do outro, a gente vai perdendo a sensibilidade com o outro passa a ser o meu concorrente, ou se não, apenas alguém em que eu sou totalmente indiferente a ele. E daí a gente vai perdendo essa possibilidade de vida social, a gente vai perdendo aqui essa capacidade de conviver de uma forma humana, nem diria de uma forma cristã. Que aí a gente pode linkar com o assunto de anterior, das guerras Sim. e dos interesses mundiais que estão em jogo, e esses interesses então permitem que grupos patrocinem essa atrocidade que a gente vê. Ou seja, a imprensa está divulgando, seja a guerra da Ucrânia, seja agora Israel, mas tantas outras guerras que não têm uma importância econômica, financeira, exatamente, que não se aparece na imprensa. Olha lá a África, o que se vive e a atrocidade que acontece lá, onde morre muito mais gente, onde há um sofrimento muito mais naquela região. Fome, sede, doença. Sim. Fora a atrocidade. Atrocidade, todo tipo de violência contra a criança, contra a mulher e tal. Mas o mundo não olha para isso, porque lá não tem muito interesse econômico, então a gente não olha. Então, dizer, Paulo, dessa situação que eu acho que nós precisamos olhar para tudo isso e nos perguntar onde é que vai dar todo esse nosso comportamento. E aí, é claro, nós estamos diante dessa situação que nos sensibiliza muito, que é matar de forma covarde e cruel um ser que está aí em formação. E assim, nossa audiência está acompanhando assim, todo mundo parabenizando, inclusive a ação e a união das religiões em função de um bem próprio, de um bem comum, na verdade, né? Exato. De uma ação comum, né? Na vida que é para todo, não só para a religião e para os religiosos, mas a vida é uma sensibilidade aqui humana. E ali, então, dia 21, para os radiovintes que ainda não tiveram a informação, nós vamos fazer um ato ali na Praça Rami Tebet a partir das 20 horas, onde a gente quer expor as razões pelas quais nós somos veementemente contra o aborto. Então, a primeira razão é a teológica. A vida é dom de Deus. Sim. Não é o homem e a mulher simplesmente que são os donos da vida. Quantos casais que estão aí tentando ter um filho e fazem de tudo e às vezes gastam dinheiro alto e não conseguem engravidar? Porque não é só a vontade humana, não é só o homem ali, o ser humano, que é capaz de dar origem a uma vida, mas sim ela é dom de Deus. A segunda razão, ela é moral. Ou seja, aquilo que está no ventre de uma mulher não é uma pedra que vai ficar ali para sempre. É uma vida que vai ter um desenvolvimento. Não vai desenvolver para ser uma árvore, uma planta. Não vai desenvolver para ser um animal. Vai desenvolver para ser pessoa humana. Portanto, se essa vida ela vai desenvolvendo, ela já é vida desde a sua origem. Sim. Depois é só o desenvolvimento dessa vida, mas é na concepção que surgiu a vida. Um óvulo e um espermatozoide não evolui se eles não se encontrarem, não se unirem.
E à medida que eles se unem, a vida está ali e é essa vida que vai se desenvolver. Então, nós... Há de se repensar em alguns conceitos, né? Sim. Uma outra razão é a questão constitucional. Ou seja, se querem enfiar na Constituição que ela permite isso. Porém, qualquer um, numa sã razão, vai perceber que a intenção constitucional é aquela de preservar a vida. Mas o Supremo já também, né, deu uma negativa em cima disso, né? O presidente agora, que assumiu o Supremo Tribunal, disse, espera aí, nós temos que debater, mas isso aqui não dá para seguir aqui esse julgamento. Então parece que ele já tirou de pauta e para debater. Não sei qual vai ser o debate, ou se ele vai simplesmente engavetar, já percebendo aquilo que parece que no Congresso tem a proposta de uma consulta, de um plebiscito. Então espero que isso de fato aconteça. É um assunto delicado, né? E nós que estamos aqui na ponta da corda, né, Bispo, a gente precisa fazer algo para que chegue até eles, né, dizendo, olha, não estamos parados aqui, né? Sim, acho que assim não dá para a gente decretar e entregar a nossa vida para que outros lidem com ela. Nós temos representantes, mas esses devem representar os nossos interesses e não o interesse de algum grupo que patrocinou ele na campanha eleitoral. Então acho que nós precisamos cuidar, porque aqueles que patrocinaram, eles cobram. Né? Eles fazem de tudo ali para que aquele dali represente e defenda os seus interesses. Mas nós, eleitores que votamos na pessoa, ficamos de braços cruzados, achamos que basta só o dia da eleição colocar lá o voto e acabou o nosso compromisso. Não, nós precisamos também fazer com que, de fato, aquele que recebeu o nosso voto, aquele a quem a gente delegou para nos representar, que de fato ele nos represente. Se ficarmos quietos, então eles vão ceder àquela pressão maior dos seus patrocinadores. Bom, agora são 11 horas e 44 minutos, 11h44, e está chegando o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Algo a falar dessa padroeira, Bispo? Sim, nós temos um carinho, né? O povo brasileiro, a humanidade tem um carinho por Maria. E Maria, aquela que Deus a escolheu para gerar o seu filho, o filho que daria início a uma nova humanidade, queria restaurar toda a humanidade, essa escolhida gerou o seu filho. Mas Jesus, no alto da cruz, vai dá-la para o discípulo amado, e nós entendemos que naquele discípulo amado está cada um dos discípulos a quem Jesus ama, portanto, é mãe que ela dá a todos nós. E é Maria que, na história do cristianismo, tem se manifestado muito em favor da vida. Todas as manifestações de Maria é em favor daqueles que mais necessitam. Se a gente pensa no México, lá Nossa Senhora de Guadalupe, ela vai aparecer para defender o interesse dos índios que estão sendo dizimados pelos espanhóis que chegam por lá. Então ela tem rosto indígena, ela encarna a dor daquele povo que está lá sofrendo. Se a gente olha para a manifestação aqui no Brasil, ela vai se encarnar aquela população que mais está sofrendo, os escravos africanos aqui no Brasil. O primeiro milagre é libertando as correntes de um escravo que está fugindo do seu patrão. Então, Maria que toma essa dor, que encarna a vida desse povo que está sendo escravizado aqui no Brasil. Se a gente olha para a sua manifestação em Fátima, lá ela aparece a crianças, 1817, quando a Revolução Industrial está trazendo consequências terríveis para as crianças que vão perdendo a sua infância para trabalhar em fábricas, ou mesmo os pais que têm uma jornada lá de 14 horas
nas fábricas e deixam as crianças lá sem a atenção. Então Maria vai manifestar a 3 crianças. Então a nossa devoção a Maria é uma devoção que nos leva também a encarnar aquilo que Maria encarna, isso é, o cuidado com a vida, e essa vida onde ela está mais ameaçada. Mas nós teremos então, dia 12, as diversas celebrações aí em todas as paróquias. Aqui em Três Lagoas, costumamos concentrar todas as celebrações ali na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Sim. Então lá as 4 missas que vão acontecendo, sendo que às 18 horas a missa com a procissão. Nos outros horários, 7, 9, 10, não terão procissão. Porém, às 18 horas, então, a procissão e em seguida a missa. Ok. 11 horas e 48 minutos. Bispo, algo a mais que o senhor gostaria de acrescentar nesse bate-papo nosso aqui? Paulo, agradecer você, a toda a direção desse aglomerado de meios de comunicação. Muito obrigado. Aos radiovintes que têm sempre nos acompanhado, a todo o povo de Deus. E aí, convidar então aqueles que de fato são contrários à legalização ou descriminalização do aborto, para assinar o abaixo-assinado que está aí correndo. Pode encontrar no site da Diocese, no Facebook, as redes sociais, aí, as igrejas evangélicas aqui que também estão todos fazendo divulgação, além de assinar, quem sabe compartilhar com os seus contatos, aqueles que são contrários, poder manifestar o seu desejo. E dia 21 está podendo então comparecer na Praça Ramitebet, para de fato a gente poder rezar, a gente poder discutir, cantar também, louvar a Deus lá. Isso vai ser muito bacana. Vamos reunir todos lá no dia 21.